Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu comecei me benzendo aqui porque essa entrevista ela tem que sair hoje, porque a gente já adiou ela por 2 vezes. Até agradecendo já a compreensão do nosso convidado de hoje aqui, né? Porque infelizmente por motivos pessoais tivemos que adiar ela por 2 vezes, né? Um dia eu estava em Dourados, não consegui chegar a tempo aqui na quinta-feira, e no outro dia eu estava aqui na quarta, precisei ir a Campo Grande às pressas, e por conta disso a gente adiou por 2 vezes aí, né? Devidamente justificado com a minha equipe, com o nosso convidado também, né? E agradecendo a compreensão dele. E bom, querendo também agradecer aos diversos feedbacks que recebemos da primeira entrevista que foi colocada no YouTube. Também agradeço muito a todas as sugestões que eu recebi, né? Vou levar várias em consideração, eu agradeço demais mesmo, né? Com a opinião de vocês a gente pode estar melhorando aqui o nosso projeto. E olha, eu estou muito feliz também hoje, Mike, porque o nosso projeto ele tem 2 principais filosofias, que a primeira é uma filosofia que é relacionada à nossa estrutura, que é de fazer o melhor com o que a gente tem à disposição. E a segunda, que é o lema e o objetivo do projeto, que é inspirar pessoas próximas através de pessoas próximas. E hoje o nosso convidado é uma pessoa que eu tenho certeza que no dia a dia do trabalho dele, ele não só inspira pessoas, como ele também orienta, como ele dá bons conselhos. Eu também já fui uma vítima, estou brincando, já fui paciente dele. Eu estou falando do Pedro Machado, psicólogo aqui na cidade de Jardim. Tudo bem, Pedro? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Parabéns pela iniciativa de toda a equipe aí, de fazer um podcast, que às vezes a gente vê isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, e bom poder ter isso aqui em Jardim também, com a nossa realidade, né? Com certeza, a ideia ela começa com essa intenção, né? De a gente ver o que tem lá nos outros estados, né? E querer fazer aqui na nossa cidade, com pessoas daqui, né? E seguindo essa dinâmica, né? Eu também quero te agradecer, né? Porque desde que conversamos sobre esse projeto aqui, você se colocou à disposição para estar participando, senti a sua empolgação também, e isso para mim é importante, porque hoje nós estamos com a primeira entrevista no YouTube, né? E meses atrás, quando começamos a conversar, quando eu comecei a conversar com o Mark, com a Ana Joyce, isso aqui parecia impossível, né? E hoje o projeto é realidade, né? Estamos com a entrevista do Vinícius no YouTube, a do Ari Ars está para sair, e hoje estamos gravando a sua aqui, Pedrão. E também fico feliz aqui porque eu tenho certeza que vai ser uma entrevista com um conteúdo informativo de muita validade para quem for assistir depois. É mesmo? Ajudar. Não, fico feliz em ter você aqui conosco, porque a gente vai falar hoje bastante sobre psicoterapia, né? Vamos lá. Vamos começar aqui. E aí, como é que você está? Como é que está começando o ano para você? Tudo bem. Mas no começo do ano o pessoal está se organizando, né? Então começam as aulas, começam os trabalhos, começam os projetos. E a gente vai começando por lá, né? Com aqueles que já estavam. E agora, fevereiro, março, começam a entrar novos pacientes com novos problemas para a gente resolver. Muito problema lá, Pedro? Não muito. Na verdade, eu costumo dizer que as primeiras 3 sessões a gente fala sobre o problema, né? 3, 4. Depois é mais as coisas que as pessoas conquistaram, mudanças de pensamento, mudanças de atitude. Então não é só problema não, muitas vezes a gente fala de solução também. Nossa, certo. Eu pergunto porque aqui na advocacia muitas vezes o cliente chega com um problema e a gente busca encontrar uma solução, né? E é muito bom quando a gente encontra a solução, acredito que você deve sentir isso lá também, né? Então hoje, né, só para a gente esclarecer bem aqui, né, para os nossos seguidores entenderem, você é psicólogo? Psicólogo. Certo. E quando que você trabalha como psicólogo? Eu me formei em 2019
e já comecei imediatamente, aluguei uma salinha, comecei a atender já direto aqui em Jardim. Ah, você começou aqui em Jardim. Eu comecei em Jardim, eu me formei, a minha esposa já morava aqui em Jardim, então só peguei o diploma e vim para cá trabalhar. Tá certo, virou um profissional jardinense. Total, adoro Jardim. Legal, Jardim é bacana. Tive maior onda com a minha bike elétrica para cima e para baixo. Ah, que tranquilo, cara. Aqui, são privilégios aqui do jardinense, né? Nosso pouco trânsito, né? Tudo perto, relativamente perto, né? O Mike mora longe. Mas é perto ainda assim é perto, porque eu vejo que, por exemplo, Campo Grande, o perto deles é 15 minutos, né? Não, pertinho ali, 15 minutos. Né? Hoje eu fui no Mike ali, acho que eu levei 12 para chegar lá. Então tá perto, né? Eu adoro Jardim. Mas você veio pra cá, mas você era de onde? Cara, eu sou campograndense. Campograndense. Nasci e cresci em Campo Grande. Morei por uns 5 anos em Brasília, onde eu fazia direito, inclusive. Certo. E depois voltei para Campo Grande, fiz a faculdade de psicologia na UFMS e depois estou aqui 100% jardinense. Você começou direito em Brasília? Eu comecei na UFMS, em Campo Grande. Certo. Aí minha mãe foi transferida para Brasília e eu fui junto. Aí eu fui fazer direito na UNB. Certo. Aí fiz lá durante uns 3, 4 anos, eu estava lá pelo 8º semestre já, finalizando. Aí tive que fazer uma disciplina daquelas optatórias, né? Aquela que é optativa, mas você tem que fazer. Então, chamava Teorias da Personalidade. Era uma disciplina dada por um mestrando da psicologia, que ele abordava várias teorias da psicologia. E foi a disciplina que eu mais me dediquei, gostava, discutia na sala e tal. Aí eu falei, bom, acho que eu estou no curso errado. Né? E aí saí, tranquei a faculdade de Direito, fiz outro vestibular, entrei, fiz a faculdade tudo de novo. Aí dessa vez na Psicologia na UFMS. Caramba, então a psicologia para você foi um amor à primeira vista? De certa forma, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, ser psicólogo, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de questionar as coisas. E aí todo mundo falava, nossa, vai ser um bom advogado, vai ser um advogado e tal. E aí eu fui pro direito. A ideia do direito foi implantada na sua cabeça? Basicamente. Na hora de decidir... falei, bom, direito e tal, fui pro direito. Aí fiquei fazendo. Mas já não estava muito feliz no direito, né? E aí eu tive essa oportunidade, né? Uma disciplina que precisava ser feita, aí eu fiz e gostei. Aí eu mandei um e-mail para o professor que tinha me dado essa aula, a gente marcou de conversar, ele foi, marcamos um almoço e tal. Aí ele me explicou alguns detalhes, algumas questões da profissão, eu falei, não, acho que é isso que eu quero fazer. Aí me matriculei em 3 disciplinas ali, fiz as 3 disciplinas e... Ainda no direito você encontrou mais disciplina relacionada à psicologia? A gente podia se matricular em disciplinas de outros cursos. Certo. Aí eu me matriculei em 3 disciplinas da psicologia, fiz essas 3, ainda como aluno do direito. E aí eu gostei, falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí que surge a identificação que fez você mudar de sua vida de rumo, né? Porque você recomeça na faculdade, né? Você já estava no 4º ano de Direito. No 4º ano, no 8º semestre. Bacana. E acho que de certa forma tem muita questão de como abordar os problemas, né? O direito, eu percebi que a gente pegava o problema depois que ele já se tornou um problema. Realmente, a gente fala que tenta divulgar a advocacia preventiva para evitar isso, porque geralmente o cliente chega aqui quando ele não tem mais saída. O cara já cometeu um crime, Se ele viesse antes, às vezes a gente falava, cara, não faz isso. No direito de família, o casal já se divorciou. Se vem antes um pouco, a gente fala, senta, vamos conversar, entendeu? A gente tenta ser psicólogo um pouquinho. E
E aí eu percebi que na psicologia eu teria a oportunidade de abordar essa pessoa antes, né? Então a gente tem, por exemplo, terapia de casal. Você fala com o casal antes de se separar, muitas vezes recupera. Não que seja só esse o objetivo, mas acaba resolvendo algumas situações que muitas vezes mantém aquele casal. Uma pessoa que é um usuário de drogas, por exemplo, você consegue rever algumas questões da vida de forma que ele não venha cometer crimes, por exemplo, ou ter problemas legais por conta disso. E mesmo algumas outras questões, né? Questões de agressividade, tudo mais, a gente consegue de alguma forma controlar por meio da psicologia. Então é abordar o problema antes dele chegar nessa condição. Muito interessante essa colocação de você dizer que o psicólogo trabalha com um problema mais embrionário, né? Quando ele está começando, e aí, vamos dizer assim, você acaba tendo um poder maior de evitar que aquilo ali se torne de fato um problema, né? Porque aqui realmente a gente pega a situação depois que não tem volta mais, né? Que aí você tem que tentar contornar, às vezes você melhora 100%, às vezes nem tanto. Mas, cara, a psicologia é realmente uma ciência admirável. Eu fui paciente do Pedro, se não me engano, por uns 7 meses, assim, eu recomecei a minha vida ali, sabe, Pedro? Eu falo para todo mundo, às vezes, que me pergunta sobre, que eu chego nesse assunto, que eu reaprendi a viver com você, que eu vivia de qualquer jeito e que você me ensinou a viver de uma forma técnica. Por exemplo, assim, hoje eu sei o que me faz bem, o que eu preciso fazer para estar bem, para manter a minha autoestima, né? Acho que, não sei se eu comentei com você que no fim do ano eu peguei uma dengue, e aí eu fiquei dias assim sem fazer nada. Nossa, foi horrível. Eu me sentia no fundo do poço, e aí eu pensava comigo, poxa, mas tá tudo bem, né? Aqui é fim de ano, é época entre Natal e Ano Novo, não tem motivo para estar triste, eu estava arrasado. E aí eu comecei a colocar para mim que era porque eu estava fora da minha rotina, né? Da minha rotina de trabalho, da minha rotina de exercícios, das caminhadas com o meu cachorro, que nem isso estava dando conta de fazer. Então levou um tempo ali para me retomar minha rotina. E eu retomar a minha rotina é incrível como de um dia para o outro já a autoestima vai lá em cima. E eu agradeço a você que teve essa paciência de me passar isso. Isso é muito do que as pessoas chamam de saúde mental, né? Saúde mental é algo que se conquista. As pessoas falam, terapia da saúde mental? Não, o que dá é fazer atividade física, ter momentos de lazer, autocuidado, né? Certo, autocuidado é importantíssimo. Ter objetivos na vida, estudar, trabalhar, interagir socialmente com as pessoas que estão em volta. É esse conjunto que dá aquilo que a gente chama de saúde mental, né? Bem-estar, o se sentir bem. E como isso é importante, se sentir bem, cara? Quando eu estou bem, nossa, o trabalho é outro. Se eu não estou tão bem, sim, aí o trabalho é uma obrigação, não tem como adiar, mas é muito melhor quando a gente está se sentindo bem, sabe? Nossa, um dia depois do meu futebol, então, assim, parece que o dia é maravilhoso, que é uma atividade que eu faço que me traz muito prazer, muita satisfação. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a minha meta de vida, o meu objetivo com o meu trabalho, é que as pessoas vivam o mais próximo possível de 100% do que a vida tem a oferecer, né? E muitas vezes, conforme a gente vai avançando na terapia, você se dá conta de que a pessoa vivia muito longe do 100%, né? Então são muitas vezes relacionamentos que não estão muito saudáveis. Muitas vezes uma pessoa que tem um grande potencial, mas um baixo poder de ação, uma baixa tolerância e frustração, né? Muitas vezes tem algum trauma ali que impede a pessoa de evoluir. E tudo isso muitas vezes com conversas, né, com a aplicação de algumas técnicas da terapia, da psicoterapia, consegue destravar o potencial da própria pessoa, né? Então, muitas vezes não sou eu que mudo a vida da pessoa, é a própria pessoa,
com o que ela descobre lá dentro do consultório, né, com as coisas que a gente vai abordando e dá conta de se desenvolver. Legal. Vamos retomar esse tema, só deixa eu fazer te fazer uma pergunta antes aqui, tá? Pedro, você disse que a terapia não traz saúde mental. Isso, quando você fala isso, você está dizendo sobre a importância do comprometimento do paciente, por exemplo? De certa forma, sim. Muitas vezes as pessoas acham que a saúde mental é não sentir algo, por exemplo. E não é bem isso, né? Quando a gente fala em inteligência emocional, é você sentir, saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, né? E o que dá o conjunto da saúde mental são várias atividades que a gente faz, né? Então é o meu trabalho, é o meu relacionamento com a minha família, é o relacionamento com os amigos, é uma atividade física, né? Eu mesmo tento estar todo dia na academia, né? Autocuidado, então tá com cabelo em dia, barba em dia, roupa que gosta, né? Roupinha nova, tudo. Então é isso que gera satisfação, né? E muitas vezes quando a pessoa chega lá e ela reclama, fala, putz, eu não estou muito motivado, eu acordo sem vontade de sair e tal, eu começo a perguntar, faz atividade física? Não. Como é que vai a alimentação? Não me alimento muito bem. Interage socialmente? Muito pouco, né? Momentos de autocuidado? Quase nada. Momentos de lazer? Não tem. Um hobby? Não tem nenhum hobby, né? Contato com a natureza? Não tem contato com a natureza. Então você vai vendo que a pessoa não faz uma série de atividades que ela precisa fazer para ter saúde mental, né? Para poder se sentir bem, para ter disposição para encarar o dia a dia. Então a terapia ajuda a ver isso, muitas vezes, né? Até a parte inicial da terapia, logo que a gente começa, tem o que a gente chama de psicoeducação, né? Que é educação, são coisas que já existem. A gente só comunica aquilo que já existe, né? Então isso mesmo que eu estou comentando das várias atividades é o que a gente chama de sistema de recompensa. Já existe. O que é ansiedade? Já existe isso, né? Então tem uma série de coisas que a gente já tem a parte técnica, então já se sabe explicar por uma série de estudos, por uma série de outras avaliações e tudo, e a gente vai passar isso para o paciente, né? Então essa é uma primeira fase da terapia, que é o que a gente chama de psicoeducação. E aí depois a gente entra no próprio da pessoa, né? Que aí diz respeito às experiências de cada um, o que cada um viveu, algum trauma, né? Então a terapia se propõe a ser um lugar seguro para a gente falar sobre essas coisas. É um lugar onde tem sigilo, então o princípio não vai sair por aí, né? É um lugar onde não tem julgamento, então não estou lá para dizer quem está certo, quem está errado, né? Estou para, de alguma forma, orientar com o que eu sei e proporcionar algumas ferramentas para a pessoa poder lidar com os problemas do dia a dia, né? Então é mais ou menos esse o auxílio que a terapia dá. Costumo dizer que é um suporte, né? Muitas vezes a gente tem que, vou passar por uma prova, estou ansioso, eu estou passando por uma situação delicada de família, né? Eu tenho um relacionamento que não vai muito bem, e quando você está em terapia, você tem um suporte. Você sabe que você vai poder sentar lá e dizer, olha, estou ansioso para a minha prova, e a gente vai ver por quê, né? Eu tenho um problema no meu relacionamento, a gente vai tentar entender esse problema juntos, né? E ver o que a gente pode fazer para amenizar ou evitar esses problemas. Então é nesse sentido que a terapia ajuda, no suporte emocional.
Nossa, muito interessante, hein? Eu acho que eu comentei com o Mike, né, que o dia que a gente foi fazer as fotos, né, que imaginei que ia dar uns 20 minutos de ida e 20 de volta, eu falei, vai ser quase uma sessão de terapia, né? Que nós vamos conversando, e hoje aqui tá sendo, hein? Eu sou um entrevistador aqui, mas a gente sempre está aprendendo muito com você, Pedro. Cara, e quero te falar várias coisas agora aqui. Quando você falou sobre o autocuidado, eu até dei risada, porque eu lembro que quando iniciei a terapia com você, acho que lá pela nossa segunda sessão, acho que você me mandou cortar o cabelo e fazer a barba. Eu tava cabeludão, barbudão, assim, você falou, a tarefa da semana é faz o cabelo, corta o cabelo e faz a barba, né? E eu fui e fiz, e realmente senti aquela sensação da autoestima voltando a florir. E eu conto essa história por aí hoje em dia, e as pessoas falam assim pra mim, mas e por que você não cortou o cabelo e fez a barba? Então, eu falei, porque agora eu tenho autoestima pra você cortar o cabelo grande, né? Porque quando a gente tá com a autoestima baixa e você tá desleixado, a imagem que você se vê no espelho é ótima. Hoje eu me olho no espelho e vejo uma pessoa linda, de uma energia contagiante, sabe? Então o cabelo é de menos, sabe? E é até estou sumindo os cachos. Interessante você falar isso, né? Porque o autocuidado não sou eu que determino, né? Se é sem barba ou de barba. Não, desde que seja algo que te agrade. Né? Não vou eu te falar qual roupa que você tem que usar, mas você tem que usar uma roupa que te agrade. Que você olha no espelho e fala, pô, tô bonito. Tô legal, tô à vontade. Tô à vontade. Né? Então, muitas vezes, o que é uma roupa à vontade para uma pessoa, para outra não é. Com certeza. Então, é ter esse momento de autocuidado. E até o autocuidado não é só cabelo, roupa, nada, né? Se você tá com dor de dente, vai ao dentista, né? Tô com dor na coluna, vai ao fisioterapeuta, né? Eu tô me sentindo, sei lá, acima do peso, procura um personal trainer, um nutricionista, né? É eu pegar aquilo que está precisando de cuidado e dar um talento. Né? Olha o carro, está todo sujo, vai lá, lava o carro. Isso é autocuidado. Né? Arrumar a mesa, arrumar o ambiente de trabalho, tudo isso entra como autocuidado. Né? Eu cuidando de mim. Você olha até o momento de trabalho e o próprio domicílio, a própria casa da gente, né, cara? O lugar que a gente vai para descansar. Se está uma bagunça, a gente está uma bagunça também. Tem alguém, não sei quem é, que fala que se você não arruma a sua cama, você não pode mudar o mundo. Tem um pessoal que fala isso aí, né? E eu até entendo, né? Porque você passa uma mensagem pro cérebro, né? De eu dei conta de fazer isso e posso dar conta de fazer outras coisas. Eu entendo que essa teoria do porquê arrumar a cama, ela passa por aí, né? E é um símbolo, né? Do arrumar a cama. Mas no fundo é como está a sua volta, né? Eu tenho uma que eu criei que é parecida com essa. Vamos lá. A minha é do escorredor de arroz. Como é que é isso aí? Eu ia fazer arroz e às vezes eu sentia dificuldade de tirar todos os grãos de arroz do escorredor de arroz. Eu coloquei na minha cabeça que se eu visse aquilo como dificuldade, outras coisas difíceis de verdade seriam impossíveis. Porque eu não dava conta de fazer algo simples. Então, hoje, toda vez que eu vou fazer um arroz, eu tomo o cuidado de tirar todos os grãos de arroz do escorredor. Entendeu? E já não vejo mais como algo difícil. É uma questão mais de preguiça do que de dificuldade. Né? Quando tem que fazer um habeas corpus. Olha, hoje esse dia eu estava relembrando ali no meu Facebook, né? Eu fiz 5 anos de aprovação na OAB, né? Então eu estou com quase 5 anos de advocacia. Então, enfim, hoje, cara, o habeas corpus está saindo rapidinho. Se vai sair rápido, eu não sei, mas o habeas corpus sai rápido. E bem no fim a gente vê que tem outras dificuldades, né? Sim, aparecem aos montes, né? Agora, esse final de mês de janeiro aqui, né? Adiamos nossa entrevista por 2 vezes aí, por dificuldades que estavam surgindo do além, né? Que a gente realmente não está esperando, não houve nenhum excesso que pudesse ter proporcionado aquela situação, aconteceu o que tinha que acontecer, uma predisposição, né? Vamos resolver e está bem encaminhada, graças a Deus. Pedro, outra coisa aqui que você falou que me chamou a atenção, quando você falou sobre
pessoas com baixa tolerância à frustração. Você consegue definir, ainda que abstratamente, aonde que origina, onde que começa essa baixa tolerância à frustração? Até mesmo porque eu gosto muito de uma frase, mas eu acredito que ela não é uma regra, que diz assim, que tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fracos, tempos fáceis fazem homens fracos, né? Alguma coisa assim. Gostaria até de que você comentasse sobre, né? Até mesmo se, por exemplo, seriam pessoas que não estão acostumadas a ouvir não, que tiveram talvez uma infância assim, uma infância bastante tranquila, né, na questão financeira principalmente, sabe? Onde que você... Nem sempre, né? A gente tem... É muito difícil a gente determinar tal situação se deve a isso. Muitas vezes são questões opostas que geram o mesmo resultado, né? Então tem a pessoa, por exemplo, que tem uma baixa tolerância à frustração porque nunca se frustrou na vida, né? Não recebeu não tentou algo que não conseguiu. E tem o outro que tem uma baixa tolerância à frustração porque ele tentou, ele tinha todo o apoio, mas ele não conseguiu, então ele acha que ele não vai conseguir de novo, né? Então a gente diz que essas coisas elas são multifatoriais, tem vários fatores que influenciam. Mas, de certa forma, a questão da velocidade das coisas hoje em dia influencia bastante, né? Você até perguntou aí da formação. Cara, formação você sabe, são 5 anos que você está todos os dias, né, com as mesmas pessoas, muitas vezes com assuntos que você não gosta, né? Então às vezes tem disciplinas que você adora, umas que você gosta mais ou menos, e umas que você não gosta, mas você tem que fazer todas elas, né? Você tem que passar por isso. Então muitas vezes essa nova geração também passa por isso por questão de celular, né? Até estava conversando com uma pessoa esses dias. Na nossa época, a gente já nem tanto, né? Mas a gente tinha que construir a brincadeira, né? Nossa, pegava o videogame velho e virava uma central de comunicação. E você tinha que construir a brincadeira. Hoje em dia você aperta um botão e resolve ali, né? Então muitas vezes essa facilidade... Aperta um botão ou fica riscando a tela do celular, né? Sabe aquele joguinho de cortar fruta? E a faculdade ainda são 5 anos, né? Se você tem um relacionamento, você vai passar por discussões, você vai passar por brigas, né? Quando você tem um filho, por exemplo, cara, você vai se frustrar bastante, né? E é importante a gente tolerar isso. Tem até uma frase que eu ouvi esses dias, que eu gosto bastante, que fala que resultados extraordinários partem de coisas simples, né? Então, quando você vai ver pessoas de muito sucesso, elas não são extraordinárias por natureza, são pessoas simples. A pessoa acorda, toma um café da manhã, faz uma atividade física, vai trabalhar, né? Algumas coisas no trabalho dão certas, outras dão errado, mas chega lá quem tolera a frustração, né? Porque dentre as frustrações tem alguns acertos também. Nem todos os meus pacientes saem felizes comigo. Alguns saem, mas alguns não. Nem todos os seus casos têm sucesso na justiça. Certeza. Tem uns índices, né? Mas o advogado que chega lá é porque ele passou por alguns que não deram certo e ele se manteve, ele continuou, né? O próprio filme do Rocky Balboa, né, tem uma definição interessante sobre isso, né? Que o vencedor não é aquele que bate mais forte, é aquele que aguenta mais pancada, né? Ele fala de uma forma bem bonita lá que Isso que chama de resiliência. Uhum. Quanto que você está disposto a aguentar. E tem muita gente que não está disposta a aguentar muita coisa. E muitas vezes a gente encontra isso na terapia. Você vai ver, tem um trauma ali impedindo, né? Tem alguns esquemas que a gente pode conversar,
mais adiante. Certo, certo. E vamos lá. Você falou que a graduação, né, que a graduação a gente vê matérias que gosta, matérias que nem gosta tanto, mas tem que fazer tudo, né? E do ambiente acadêmico, você gostava? Gostava. Você fez duas, não é possível, né? Fiquei 10 anos nas faculdades. Eu gostava também. O pessoal que me conhece vai saber que eu gostava. Eu gostava. Na psicologia eu já estava meio deslocado, mas ainda assim eu gostava. Deslocado, mais comprometido em estudar e aprender? Deslocado mesmo. Então eu entrei, os meus colegas tinham 17 anos, estava ali tirando carteira e tal. Eu tinha 25 e um filho. Eu acho que eu tinha uns 23 e filho. Então tá todo mundo indo pro trote, eu estava indo buscar meu filho na escola, né? Então eu fiz um pouco deslocado, mas gostava do ambiente, né? Gostava do... A faculdade de psicologia, ela quebra muitos paradigmas. Você chega lá achando uma coisa, conforme você vai estudando, você começa a rever vários conceitos da sua vida, né? Coisas que você achava que eram de um jeito, você vê que é de outro jeito. Nossa, o direito também, cara. O direito também. Eu fui fazer direito, porque eu trabalhei no fórum, na época do ensino médio. Era fundamental, nem no médio estava. Eu lia muitas peças. E ali eu via, né, artigo do Código Penal, né, aquela loucura toda, né? E aí eu falei, nossa, vou fazer direito das leis. Cheguei lá, o tanto que eu estudei de história, filosofia, filosofia também com certeza, entra nesse bolo, né? História, ciência política, economia política, muita história, cara, muita história. Eu digo, né, a gente pode afirmar, acho que todo acadêmico deve sentir isso aí, pelo menos os que foram lá achando que ia estudar leis, artigos e códigos. Não, era história, muita história. Como tinha história naquele primeiro semestre. Não, primeiro semestre não é nada, o primeiro ano inteiro era só história. Até porque a gente está aí para resolver problemas complexos. Sim, mas depois a gente entende a importância, né? Entender a evolução que a sociedade passou para a gente chegar até aqui, e entender também que ela vai continuar evoluindo, né? E sobre formação, né, uma coisa que é muito interessante de ver é que o psicólogo tem algumas outras pessoas que fazem outros tipos de terapia, mas que não são psicólogos, né? E aí tem um problema muito grande. Quando você tem um psicólogo que tem o CRP bonitinho, né, que quer dizer que cursou um curso da psicologia e tudo mais, ele viu todas as abordagens da psicologia, que são várias, né? Então você tem a análise do comportamento, você tem a psicanálise, você tem a Gestalt. A gente estuda, por exemplo, diversidade humana, né? Então tem várias situações, a sócio-histórica, que também é mais história, né? Então faz parte, né? Faz de tudo. Então, assim, quando você recebe um paciente no consultório, você tem que se atentar a uma série de coisas, né? Não é só uma aplicação de técnica ali. Você tem que saber o ambiente que essa pessoa vive, né? Você tem que conhecer a cultura local, você tem que saber algumas questões já que já vêm prontas, né? Então quando a pessoa entra, você fala, você tem alguma religião? Porque a pessoa fala a religião dela, eu já sei uma série de valores morais que essa pessoa tem, porque eu estudei as religiões. Então é um conhecimento complexo para lidar com problemas complexos, né? Não é simplesmente chegar e falar, faz isso, faz aquilo. Tem toda uma análise, todo um contexto para a gente poder traçar um tratamento. Um tratamento mais indicado para cada caso, né? Então, Pedro, eu tenho conhecimento, né, que você oferece como tratamento psicoterapia. Psicoterapia é um tipo de terapia?
gente diz, né? Isso eu ouvi uma vez, não nem onde, mas eu ouvi que terapêutico é tudo aquilo que você entra de um jeito e sai de outro. Né? Então muitas coisas podem ser terapêuticas, mas a psicoterapia, primeiro que ela é realizada por um psicólogo, né? Então você tem essa garantia, a gente está falando de ciência, não é nada de achismo, é ciência técnica. Né? E que a gente aborda questões psicossociais do indivíduo. Né? Então muitas vezes você vai fazer uma massagem terapêutica, mas você não vai lá para lidar com trauma, você não vai lá para lidar com questões familiares, você não vai lá para lidar com outras coisas que estão afetando a vida da pessoa. Então a psicoterapia é uma terapia, né, voltada para questões psicossociais do indivíduo. Tá certo. E, por exemplo, assim, dentro da psicologia, existiriam outros tipos de algum método semelhante à psicoterapia? Eu diria semelhante, por exemplo, uma outra vertente dentro da psicologia? Na verdade, assim, psicoterapia é uma terapia aplicada por um psicólogo com técnicas da psicologia. Essas técnicas podem variar, tem várias abordagens que são diferentes entre si, até na concepção de sujeito. Né? Então você tem a psicanálise, por exemplo, que parte do inconsciente. Você tem a análise do comportamento, que vê o comportamento de uma forma mais técnica. Né? Você tem as que eu trabalho, por exemplo, é a terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? Quer dizer que a gente passa por uma série de experiências na nossa vida, desde quando a gente nasce, e que essas experiências vão compondo a forma como eu me vejo, então quem sou eu, a forma como eu vejo o outro e o que eu devo esperar do outro, e a forma como eu vejo o mundo, né, que é o famoso como as coisas são ou deveriam ser. E isso influencia na minha cognição, né, no meu pensamento e no meu comportamento, na forma como eu reajo às situações, na forma como eu interajo com as outras pessoas, como eu interajo comigo mesmo. Né? E eu utilizo também a terapia do esquema, que é um avanço da TCC, né, que ela parte do princípio das necessidades emocionais fundamentais, né, que todos nós temos, que é vínculos seguros com outros indivíduos, autonomia, competência e sentido de identidade, liberdade de expressão, necessidades e emoções válidas, espontaneidade e lazer e limites realistas e autocontrole. Né? Em algumas situações na nossa vida, principalmente na nossa infância e na nossa adolescência, a gente busca uma estabilidade, a gente busca estar estável. Em vários momentos parece que essas necessidades não vão ser bem atendidas, certo? Então alguém não vai cuidar de mim, ou eu vou falar e não vou prestar atenção, qualquer coisa desse tipo. E eu desenvolvo um esquema, é uma forma de manter a minha estabilidade. E eu aplico isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes e funciona na minha infância, geralmente, ou na adolescência, né? Num primeiro relacionamento, uma primeira viagem que eu vou fazer sozinho, coisas do tipo. E aí eu mudo de contexto, né? Eu cresço, me desenvolvo, caso, começo a trabalhar, e nesse outro contexto eu vejo que as minhas necessidades não vão ser bem atendidas. E aí eu lanço mão daquele esquema que eu aprendi lá atrás, aplico e não funciona. Tento de novo, não funciona de novo. Aí a gente diz que a gente tem um esquema inicial desadaptativo. Né? Então, na terapia do esquema, a gente tem basicamente 3 momentos. A gente vê primeiro o que está acontecendo agora, que acontecia lá atrás. Depois a gente vê como isso está atrapalhando as minhas relações, o meu desenvolvimento profissional, a minha autoestima. E no terceiro momento a gente procura formas mais eficientes de satisfazer aquelas necessidades emocionais
que não foram satisfeitas, né? Então, essas são basicamente as duas abordagens que eu utilizo, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema, mas existem várias outras, né? Igualmente científicas, também eficientes, todas as que se englobam como psicoterapia são validadas pela psicologia, né? E uma coisa muito interessante, muito importante de falar também, em toda psicoterapia, quando é como psicólogo, estamos submetidos ao Código de Ética Profissional, né? Que impõe para a gente sigilo, né? Então, aquilo que acontece na terapia não é contado, não é espalhado por aí. Tem a questão de não prever resultado, então eu nunca digo para ninguém, você nunca mais vai ter crises de ansiedade, né? A gente trabalha com isso, a gente sabe que existem resultados, mas a gente não prevê esses resultados. Cara, na advocacia também, a gente não pode prometer resultado. E eu criei esse hábito de não prometer resultado, né? Faço panoramas, expectativas, né? Uma probabilidade, mas resultado. E é um vício, às vezes, das pessoas, às vezes eu vejo que eu deixo de fechar certos trabalhos porque elas perguntam, é causa-ganha? Aí eu geralmente falo, olha, eu não trabalho com esse termo, não posso garantir, aí não vai para frente, sabe? Porque às vezes o cliente ele tem essa necessidade de ouvir, parece que vai dar certo. Aí a gente não tem como prometer muitas coisas, né? Então, um psicólogo ele nunca vai dizer, venha e livre-se dos seus traumas. Sem propaganda. Não é assim que a coisa funciona, né? A gente, por mais que trabalhe esses traumas, não é assim, livre-se, né? Livre-se da depressão. Então, isso é imposto pelo Código de Ética, né? E todo psicoterapeuta tem que seguir essas questões. A questão do julgamento também, né? Não estou lá para dizer se a religião de alguém está certa, se a orientação sexual de alguém está certa, né? Não me cabe esse papel. Então, justamente a observância dessas questões do Código de Ética que garantem que a psicoterapia seja um ambiente seguro para lidar com saúde mental. Sensacional, e eu vou dizer mais, assim como não cabe para o psicólogo fazer julgamento, né, dizer se a opinião sexual de alguém está certo ou errado, isso aí não cabe a ninguém, na verdade, né? Eu acho que se cada um cuidasse um pouquinho mais da sua grama, né, a gente estaria vivendo um mundo muito melhor. Pedro, você deu vários exemplos aí de pessoas e situações em que a psicoterapia pode ser abordada, né? Você citou exemplo de casais, de dependentes químicos, né? De pessoas com problema de peso. Você consegue fazer uma listinha aí de para quem a psicoterapia é indicada? Olha, a gente ainda tem aquele estigma de que o psicólogo é coisa de louco, né? Mas não, muitas vezes as pessoas que fazem terapia, você vai ver, são pessoas que se desenvolvem profissionalmente, né? São pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis, são pessoas menos impulsivas, mais assertivas, mais racionais, né? E é uma gama extensa. A gente tem todo tipo de situação, tem desde o adolescente, né? Tem muito adolescente que tem dificuldade de lidar com os pais, dificuldade de lidar com a igreja, dificuldade em relacionamentos, né? Tem os adultos, que geralmente são aqueles que já reproduziram algumas coisas várias vezes e percebem que está dando errado, né? Já fui demitido de 4 empregos, já tive 3 relacionamentos que não funcionaram, né? A pessoa já está vendo ali. Tem idosos, né? Já atendi uma senhora de 90 anos uma vez, e muitas vezes são por questões, por exemplo, vai passar por uma cirurgia, está ansiosa, apertou. Então, assim, tudo isso cabe à terapia.
né? Como eu disse antes, é um suporte emocional para lidar com questões da vida. E nem todo mundo precisa o tempo todo, né? É mais em alguma situação que está complicada ali, que precisa de um auxílio, vai para a terapia. A gente lida com aquele problema com outros que às vezes as pessoas nem identificaram ainda, mas não tem um público específico. Pedro, uma coisa que eu aprendi com você, com a terapia, né, que me fez refletir sobre, foi aprender a dizer não. Coisa que eu não sabia, cara, dizer não, falava assim para todo mundo. Até a minha vida melhorou muito, sabe? Eu acho que eu progredi muito profissionalmente depois da terapia. E, inclusive, ainda sobre falar não, eu vejo que eu até exagero. Eu falo não demais. Mas, para mim, com certeza, foi muito importante aprender a dizer não, sabe? Porque é por diversos motivos. Vamos tentar aqui continuar desmistificando a psicologia, também a terapia, a psicoterapia, né? Até para a gente estar falando diretamente com algum seguidor aí, algum espectador nosso que nunca participou de uma terapia, que nunca se submeteu ao método, né? Quanto tempo que dura uma sessão de psicoterapia? Geralmente são sessões de 50 a 60 minutos. Né? Recomenda-se principalmente para aquelas pessoas que estão tendo crises de ansiedade, que estão passando por situações mais complexas, a gente se vê semanalmente. Né? Então, numa semana, a gente vai ver o que está acontecendo, na medida do possível eu proporciono ferramentas para lidar com o problema, a pessoa vai ter uma semana para viver ali, né? Tentar botar em prática aquilo que a gente viu. Na semana seguinte, a pessoa volta. A gente vê o resultado daquilo que a gente conversou, o que dá certo, mantém, o que deu errado, a gente vê porque deu errado e tenta melhorar. Eu costumo dizer que eu gosto que a terapia seja livre, faço questão. Né? Então não sou eu que digo se a pessoa precisa ou se ela não precisa ir. Então, quem quiser ir, a porta está aberta. Né? Quem achar que tem algo a acrescentar, tem sempre um espacinho na agenda. Cara, eu inclusive, né, eu acho que eu já comentei isso com você, se não, vou estar comentando agora, né, você não me deu autoterapia, né, eu parei de ir, mas eu parei de ir principalmente porque eu me senti muito bem para tentar sozinho de novo. Ótimo. E naquela época eu busquei a terapia porque eu estava, né, lidando com o luto da morte da minha mãe, né, nada estava dando certo e eu lembro que eu fui, até te perguntei anteriormente o quanto que o comprometimento do paciente era importante, porque eu lembro que eu fui porque eu vi que eu não estava vivendo bem, mas que aquela ali não era a minha vida, não era o meu estilo de vida e eu queria muito me recuperar, eu queria muito continuar vivendo bem de novo. Eu tinha muito essa sede. E aí eu contei com a sua ajuda, né? Orei bastante, né? Me aproximei muito de Deus depois disso. Porque de certa forma sozinho no mundo, né? Parece que tem que ter a quem recorrer, sabe? Mas enfim, você mencionou aí sobre terapia para adultos e adolescentes, né? Eu até tenho conhecimento que você trabalha com esse foco, adultos e adolescentes. Ela também é indicada para crianças? Temos muitos pais que nos assistem. Pode ser que sim. Eu mesmo não trabalho com crianças, né? Primeiro por questões pessoais, eu já tenho 2 crianças em casa. Então eu me resolvo com as minhas. E porque muitas vezes os problemas que são detectados nas crianças, na verdade, são problemas ambientais. Né? Então muitas vezes trabalhar com os pais tem mais retorno do que trabalhar com as crianças. Mas existem vários casos em que a terapia é indicada também para crianças, né? Como no caso de alguns transtornos mentais, né? Um TDAH, um autismo, algo assim, a terapia é sempre um forte aliado, né? Junto com
com parte medicamentosa e tudo, a terapia pode sim ser muito boa. Para lidar com alguns traumas, algumas crianças que passam por situações traumáticas, mas no geral a criança passa por questões mais pedagógicas, né? Tanto que para atender crianças, muitas vezes tem neuropsicopedagogas e coisas do tipo. E alguns laudos de criança com autismo, assim, eles visitam diversos especialistas, né? E tem esse psicopedagogo aí também. E é indicado, mas não em todos os casos. Muitos casos, por exemplo, você vai ver uma criança que está agressiva. Vai ver o ambiente dessa criança, né? Uma criança, por exemplo, fica chamando a atenção. Muitas vezes ela não tem atenção em casa. Uma criança que, por exemplo, fica muito no celular, muito comum hoje em dia, né? Isso é questão de regra, é questão de ambiente. Então, muitas vezes eu particularmente acho mais importante intervir no ambiente do que propriamente com uma criança que está em desenvolvimento. E eu vejo que muitos adultos não estão preparados para lidar com a tecnologia do smartphone. Uma criança, então, acho que não deve ter base alguma para resistir a tudo que a facilidade do smartphone provoca, né? É de fato uma ferramenta, né? Eu sempre digo que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, não contra, mas ela passa uma sensação de imediatismo, assim, que ninguém tem paciência para nada mais. Inclusive eu tenho alguns pacientes que os filhos frequentam outro psicólogo, outra psicóloga, e os pais fazem comigo, né? E muitas das coisas a gente resolve com os pais. Pedro, eu ia começar fazendo para você essa pergunta e eu tinha esquecido e agora eu lembrei. Um dia eu cheguei lá falando para você que todo mundo tinha que fazer academia. E você me fez refletir sobre, né? E me explicou que não era bem assim, que a gente não gostava, pelos mais diversos motivos, né? Eu tive que concordar com você. Aí eu quero te perguntar, todo mundo tem que fazer terapia? Não. Humilde, né? Muito bom, tá certo. Sinceramente. Não é porque eu comecei Todo mundo que em algum momento sentir que precisa de ajuda, a terapia pode ajudar. Assim como outras coisas podem também. A academia. Sim. Academia pode ser considerada um tipo de terapia? Algumas pessoas pode ser, né? O ambiente virtual hoje em dia tem muita informação, né? Então você acha neurocientistas passando uma série de questões, né? Você tem grupos na internet que ajudam de alguma forma. Mas a terapia é um importante aliado da saúde mental, né? A gente cuida de saúde mental. Certo, doutor Pedro. Eu particularmente vejo a academia como um fator forte no autocuidado. Tem uma sensação que eu estou me cuidando quando eu estou treinando e saio com a cabeça muito boa de lá. E aí tem uma coisa interessante, nem todo mundo precisa fazer academia, mas todo mundo deveria fazer atividade física. Praticar um esporte, né? Seja qual for, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, uma dança. Por questão de saúde daí, né? Saúde não só mental, mas a física. Saúde cardiovascular. Cardiovascular principalmente. Saúde mental, saúde do corpo, tudo isso é importante. Quando eu vou falar de esporte por aí, né? Quando eu vou conversar e incentivar alguém a falar, incentivar alguém falando sobre esporte, eu gosto de dizer que a gente tem que pensar na terceira fase da vida, né? Na segunda também. Na segunda também, só que na segunda vai. A terceira, se você chega muito sedentário, o tempo acaba com as pessoas. Sim. Meio coerente. Quando a gente vê pessoas de 50, 60 anos, geralmente elas fazem atividade física. Aí se pergunta por quê. Ela fala, fui no cardiologista, ele falou que eu precisava fazer atividade física. A situação crítica, né? Então assim,
Pra gente é muitas vezes uma prevenção. A gente está prevenindo doenças, prevenindo problemas Eu coloco dessa forma de também. saúde, mas a partir de uma certa idade é obrigatório. Não tem muito para onde fugir, não. E sempre de acordo com o que a pessoa está disposta a fazer. Né? Não adianta eu chegar e falar, você tem que ir 6 vezes por semana na academia. Se a pessoa conseguir 3, vai 3. Até 2 eu escuto falar que é interessante. Se 2, vai 2. Né? Eu costumo dizer que meia hora é melhor que nada, 1 hora é melhor que meia hora. Show de bola. Então Até que uma boa corridinha, e se eu não me engano, em meia hora você faz 5 km. E é o top da corrida fazer 5 km por dia. Assim. Quer dizer, uma pegadinha ali, né? Nem você disse, não precisa fazer todo dia, né? Pedro, quais os maiores desafios da sua profissão? Vixe! Cara, pra mim é a parte burocrática. É mesmo? O que é a parte burocrática no seu trabalho? Porque no meu é o que mais tem, cara. Burocracia. Cara, pra mim já rima com a advocacia, mas também rima com psicologia. Então qual é a parte burocrática da psicologia? Cara, eventualmente você tem que fazer um relatório, um laudo. Pra mim isso é o que mais me desafia, assim, que não é muito do dia a dia. O atendimento pra mim é tranquilo. Eu gosto, eu me sinto à vontade. E questão de imposto, cara. A parte de declarar, contabilidade, tudo isso pra mim é um tanto desafiador. Mas, assim, em termos dos casos, cada caso exige uma preparação diferente. Né? Você precisa, muitas vezes, conhecer o mundo da pessoa. Então, se a pessoa me fala, o cara é pecuarista, eu começo a me inteirar da pecuária. Começo a entender um pouco de como funciona a pecuária e tal. Se a pessoa joga basquete, eu tenho que entender um pouco do basquete ali. Né? Então, tem muitas vezes a entrar no universo da outra pessoa. Até porque a gente atende muita gente diferente da gente. Né? Tem muita menina, muita mulher que vive coisas diferentes do que eu vivi. Então, assim, talvez o maior desafio seja entrar no mundo da pessoa, né, e para compreender o que ela está passando, de certa forma. Mas Muito bom, doutor Pedro. E me diga uma coisa, eu tentei me lembrar aqui de uma colocação de uma pessoa que eu não saberia atribuir a autora dessa frase, né? Mas eu já ouvi dizer que inteligência não seria saber, por exemplo, todas as regras de português, mas saber se comunicar. Acho que eu vejo que na sua profissão isso vai ser importante também, né? Você conseguir se comunicar com o seu paciente, né? Falar a língua dele, né? Falar do jeito que ele vai entender também, né? E nós temos essa preocupação de falar de um jeito que o cliente vai entender, sem juridiquês, né? depende muito, né? Se eu vou atender um adolescente, eu tenho que dar uma flexibilizada. Se eu vou atender alguém mais sério, eu tenho que ser um pouco mais sério. Se eu vou atender um idoso, eu tenho que conversar ali na língua do idoso. Né? Então, de certa forma, a gente precisa se comunicar na mesma linguagem ali. E isso auxilia bastante na formação de vínculo. Né? Se chega um adolescente e eu estou muito fechadão, ele não vai se vincular, não vai estabelecer a confiança que a gente precisa para poder trabalhar. Né? Então a gente faz esse trabalho aí, se adaptar um pouco. Até mesmo que para a pessoa falar, ela tem que se sentir confortável. Né? Esse é um dos desafios. Show de bola! E você define algum salário emocional na sua profissão? Como assim salário emocional? Alguma coisa que você recebe além do dinheiro? Fico muito feliz, cara. A gente, sempre que eu vejo alguém que está conquistando algo que achava-se impossível, por exemplo,
né? Então muitas vezes a pessoa chega, eu não consigo passar em determinada prova. Na hora que essa pessoa passa, dá um alívio, assim, né? Pessoas que falam, por exemplo, Pedro, eu nunca tive um relacionamento tão saudável. Opa, é bom, né? Dá um certo prazer, assim, de ver que a terapia produziu algum resultado, né? Contribuiu com alguma mudança na vida das pessoas, né? E a gente vê isso o tempo todo. Às vezes eu estou na academia, eu olho, tem 3, 4 pacientes em volta e é bom, né? Você olhar e você, eu contribuí de alguma forma para que isso se realizasse, né? Você mesmo falando hoje conseguir falar não, tudo isso para mim Não, eu tenho uma outra novidade aí também, mas eu não vou falar aqui, né? Outra hora na conversa particular. Nesses anos como psicólogo, tem algum caso que te marcou muito, assim, que você poderia relatar? Nada que eu consiga relatar assim sem expor ninguém. Entendo e respeito. Mas todos os casos eu tenho um carinho especial, né? Quando a pessoa entra no meu consultório, eu costumo dizer para as pessoas assim: você entrou no meu consultório, falou que tem um problema e que entende que eu posso ajudar de alguma forma, eu estou com essa pessoa. Né? Então eu quero saber se alguma coisa está certa, a pessoa me manda mensagem, deu certo, né? Troquei de profissão, tal. Você fala, legal. Então eu vou acompanhando, eu crio esse vínculo também com o paciente, de que as conquistas do paciente, de certa forma, eu comemoro junto. Comemora junto. Eu sentia muito isso em você, esse teu comprometimento com a situação quando eu fui seu paciente. E até agora eu vou fazer uma pergunta que talvez a resposta seja óbvia. Você é feliz na sua profissão? Sou, cara. Não me vejo fazendo outra coisa, não. Adoro minha profissão, adoro trabalhar, concordo, vou trabalhar. É bom, né? É o que eu queria. E estudei para isso, estou realizando. Legal. Na sua opinião, qual é a importância do estudo na vida de um jovem? De qualquer pessoa, na verdade, né? Vamos colocar um limite nisso. Agora há pouco você falou sobre inteligência, né? Que não é sobre saber todas as regras e tal. Inteligência, de certa forma, tecnicamente, a gente define como a capacidade de resolver problemas, né? E o estudo é o que ajuda a gente a resolver problemas, né? A gente passa por uma série de problemas na vida, ou outras pessoas passam por problemas na vida. Estudar, né? Não só o ensino superior, mas mesmo os ensinos técnicos, o ensino básico, é o que vai possibilitando a gente fazer mudanças no mundo, né? Então, de certa forma, estudar para qualquer um é uma forma de ascender socialmente, né? Se manter mesmo, sobrevivência, poder resolver o problema de alguém, receber por isso, e poder sustentar a casa, sustentar filhos, se sustentar. E também como mudança no mundo mesmo, né? É o que possibilita que a gente analise uma situação não do ponto de vista do senso comum, né? Não aquilo que todo mundo vê, mas você ter uma visão um pouco mais apurada daquele fenômeno, daquela situação essencial. Bacana, cara. Eu gosto da visão que eu tenho hoje, tenho certeza que o estudo que me proporcionou ela. Enfim. O que você diria para quem deseja, né, para o nosso seguidor que vai assistir essa entrevista, o que você diria para quem deseja se tornar um psicólogo como você? Que dica você poderia dar? A dica que eu daria é: conheça o mundo, né? Conheça para não se surpreender na hora do trabalho, na hora do consultório.
Muitas vezes eu via nos meus colegas e até em mim mesmo, de achar que os problemas das pessoas são os mesmos que o meu. E não são, né? Então é importante, antes da gente chegar lá, a gente saber que existe todo tipo de abuso, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, né? A gente saber que existe homofobia, racismo, classismo, né? Exclusão social. A gente tem que saber que tudo isso acontece, né? Para não se surpreender mesmo, para não chegar lá e falar, o que eu faço com isso? Né? Então, além da técnica, então a dica que eu daria é, além de conhecer a técnica a fundo, saber o que está fazendo, é conhecer o mundo além da técnica também, que isso vai te ajudar bastante. Conhecer a realidade nua e crua, né, Conhecer a realidade. Que existe nos mais diversos ambientes, né, que existe nesse mundo afora aí, né, cara? Muitas vezes a gente parte do senso comum e quando você está lá dentro, você vê que não é assim. Então a gente acha, por exemplo, que a pessoa que tem condições financeiras não tem problema. Tem problema, tem todo tipo de problema, né? São problemas diferentes, mas tem alguns problemas que cabem a essas pessoas. Então é importante a gente compreender os vários aspectos sociais envolvidos na vida das pessoas. Interessante você tocar nesse tema, né? Eu digo que é legal você tocar nesse tema porque a gente escuta as pessoas dizerem muito que quando eu tiver a condição financeira eu vou fazer tal coisa, né? E se deixar para amanhã, né? A gente perde muito tempo do hoje, né? O presente é tão valioso, né? Tem livros que falam sobre o poder do agora, né? Livros inteiros que tem uma alta complexidade de assuntos falando só sobre o poder do agora e ainda sobre o dinheiro, né? Tem uma música do Emicida que ele cita num trecho lá que um pouco de dinheiro resolve alguns problemas, muito dinheiro traz novos problemas, né? E acho que isso que você fala quando você fala que a parte burocrática da psicologia, né, te dá trabalho, né? Deve ter dando muito dinheiro no nosso escritório, tá dando trabalho para administrar, né? É por aí, não. A burocracia mesmo, como você diz. Tranquilo, Pedro. Olha, eu mais uma vez quero te agradecer pelo entusiasmo com que você se dispôs desde a primeira vez que eu fiz o convite, né? E também pela compreensão nas duas vezes que adiamos aqui a entrevista, né? Eu falei para você que quando desse certo ia ser muito bom e eu estou muito feliz com o conteúdo, com o material que nós gravamos, tá? Agora nós vamos aqui para uma parte onde, que são, que eu falei para você, perguntas enviadas pelos nossos seguidores, agradecendo demais aos nossos 942 seguidores lá no Instagram. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse aqui é um trabalho que eu, Mike Fotógrafo, Ana Joyce, o Lincoln Jacques e o Jean Palhano fazemos com muito carinho, né? Buscando uma finalidade única aqui, que é inspirar pessoas próximas através de pessoas próximas. E hoje nós trouxemos aqui o Pedro, esse grande profissional, esse grande psicólogo, né? Passamos aí, abordamos a psicologia e a psicoterapia de diversas formas e eu tenho certeza que é uma das melhores entrevistas que estamos fazendo, com um conteúdo informativo de muito valor, sabe? Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho, né? Mais ainda quando tiver tudo pronto, né? Porque o Lincoln e o Jean fazem um trabalho extremamente profissional, a entrevista depois de pronta fica linda, perfeita a edição deles. Nós temos que melhorar com relação a alguns equipamentos que nós ainda vamos estar viabilizando, apesar da gente contar com câmeras profissionais do Mike Fotógrafo, né? A gente tem algumas limitações técnicas que em breve a gente vai estar resolvendo isso tudo e é tudo por vocês. Porque a gente vai fazer a gente quer melhorar aqui o nosso trabalho, que é para poder agradar o nosso público. Pedro, vamos às perguntas dos Seglovers. Vamos lá. Né? Essa daqui
É bacana essa daqui, mas eu já perguntei para uma outra psicóloga algo parecido. Ela me disse que não. Mas aqui é diferente. Eu perguntei se a psicologia ajudava ela a se compreender melhor. Me pediram para perguntar para você se em casa fica mais fácil de lidar com a família por conta da sua formação. Ajuda em vários pontos. Vamos dizer que eu não tenho discussões com a minha esposa, eu não me desentendo com os meus filhos, tudo isso acontece. Psicólogo também é gente, né? Mas de certa forma sim, principalmente no que não fazer, né? Então eu, até pela questão dos esquemas, eu vejo o que dá muito errado, né? Eu vejo o que causa prejuízo nas outras pessoas e procuro não fazer com os meus filhos, procuro não fazer com a minha esposa, né? E ajuda bastante em empatia também. A gente desenvolve empatia também. Que bacana. Não significa que estamos imunes, mas ajuda. Alguma coisa ajuda sim. Muito bom, muito bom. Qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? O psiquiatra, geralmente, ele lida com os sintomas, né? Então, você chega e fala, doutor, não estou conseguindo dormir. Ele provavelmente vai te passar um remédio para dormir, né? O psicólogo, ele quer entender o que está te tirando o sono. Por que você não dorme? Você dorme e acorda ou você nem pega no sono? No que você pensa enquanto não consegue dormir, né? A gente quer saber da causa. Então, assim, em grande parte dos casos, a psicoterapia sozinha resolve. Em alguns, a gente precisa também da intervenção do psiquiatra. Geralmente é para tirar a pessoa da crise. Quando a pessoa não tem nem força para chegar numa terapia, é importante a intervenção psiquiátrica para a pessoa ir para a terapia e poder lidar com traumas, lidar com questões psicossociais que estão contribuindo para aquele quadro patológico. Excelente, doutor Pedro. Qual a importância da terapia para ter um bom rendimento no trabalho? A terapia geralmente ela ajuda em várias áreas da vida, né? Então, a gente diz que a gente procura o desenvolvimento da pessoa como um todo, né? Não só no trabalho, mas na vida pessoal, nos objetivos de estética, de esporte, de relacionamento, né? De estudos, de qualificação. Então, o trabalho é um dos setores da vida da pessoa que acaba sendo influenciado por uma pessoa que está com um humor melhor, né? Que está mais disposta, mais concentrada, menos ansiosa. Então, tudo isso acaba influenciando positivamente no trabalho também. Pedro, essa pergunta aqui foi de um seguidor. Eu até vou te dizer que eu quero saber também, porque eu, como disse para você, quando eu fui lá buscar o tratamento, eu estava num momento péssimo da vida, mas eu ainda quero ir assim como estou hoje, num bom momento, para ver o que a gente consegue melhorar ainda mais, porque você me disse um dia que é possível, né? Que a pessoa que quiser buscar uma terapia, eu também vejo que, estou brincando aqui, né? A gente sempre tem algo, um aspecto, um lugar da vida que a gente pode melhorar um pouco, né? Tem vaga na agenda? Sempre tem. Se não tiver, a gente arruma, né? É só entrar em contato. Tem o meu WhatsApp, tem nas redes sociais, Psico Pedro Machado, no Instagram, no Facebook. É só entrar lá, tem o link do WhatsApp também. É só perguntar, que aí eu passo todas as informações relativas a valores, horários, tudo certinho. Tá fácil, hein? Por que tantas mulheres não conseguem enxergar que vivem em um relacionamento abusivo? Isso é complexo, hein? O relacionamento abusivo, geralmente, ele conta com um fator da dependência, né? Seja uma dependência emocional, uma dependência financeira. E muitas vezes, antes desse relacionamento se tornar abusivo, né? De começar... Lembrando que abusivo não é só agressão física, né? Chantagens, humilhações,
tudo mais fazem parte do relacionamento abusivo. E normalmente, antes desse relacionamento se tornar mais abusivo, afasta-se a família, afasta-se os amigos, cria-se uma relação de dependência, né? Só tem aquela pessoa para cuidar, para ajudar, só tem aquela pessoa que banca financeiramente, né? Então, às vezes, mais do que perceber estar num relacionamento abusivo, é conseguir se livrar disso, né? Terapia é um bom lugar para a gente discutir essas coisas, de identificar. Interessante. É algo que faz parte da nossa sociedade, infelizmente, né? Pedro, como ajudar uma pessoa com depressão? Bom, aí tem algumas questões envolvendo, né? Primeiro, que nem tudo que as pessoas chamam de depressão é depressão de fato, né? Depressão é um transtorno mental, né, em que a pessoa se torna incapaz de produzir neurotransmissores por questões químicas, por questões de passar muito tempo com a saúde mental prejudicada, né? Passar muito tempo de estresse, muito período de estresse. Então, mas respondendo em relação a pessoas que passam por dificuldades emocionais, tem algumas coisas que a gente pode fazer e algumas coisas que a gente não deve fazer. É importante sempre o diálogo, né? A gente conseguir externalizar aquele problema que a gente está passando de uma forma saudável, através de uma conversa e não por formas já que não são saudáveis. É importante acolher, né? Se colocar à disposição. Muitas vezes a pessoa não quer incomodar, não quer dar trabalho. Então é importante, olha, qualquer coisa eu estou aqui, pode contar comigo, né? Importante a gente validar emoções. A gente tem uma mania besta, né, de dizer, por exemplo, não fica pensando nisso não. Né? A pessoa terminou com o namorado, você fala, nossa, mas você é tão bonita. Como se isso fosse tirar aquela dor, né? Então é importante a gente não invalidar, enfim, frescura, coisas do tipo. Não, olha, é importante, eu entendo que isso seja difícil para você, vamos resolver isso juntos, né? Validar. Descrição é muito importante, principalmente numa cidade pequena, né, interiorana e tal. Então, se a pessoa compartilhou um problema dela com você, não espalha para o familiar, para o vizinho, para o amigo, né? Fecha a porta, desliga o celular ali, deixa de lado, vamos parar e prestar atenção. Muitas vezes falta essa conexão entre as pessoas, né? Discrição, esperar um momento tranquilo, né? Oferecer ajuda, né? Muitas vezes a gente não pode ajudar, mas a gente pode encaminhar para um psicólogo, né? Às vezes não é nem um psicólogo, às vezes é encaminhar para outro profissional, né? Então, encaminhar para um personal trainer, encaminhar para uma outra pessoa que possa ajudar, né? E então é basicamente isso, é estabelecer um diálogo, né? Estabelecer um ambiente seguro para que essa pessoa possa externalizar aquilo que ela está precisando, para ela se sentir à vontade. Tranquilo? Tá, ok, Dr. Pedro. Pedro, mais uma pergunta aqui de um seguidor. Esse aqui, inclusive, eu sei que ele é músico, como você também é. Ele perguntou se você relaciona a música com o seu trabalho como psicólogo, se sim, de quais formas? Cara, menos do que eu gostaria, né? Acabo não aplicando muito não, mas me ajudou a me desenvolver, né? Hoje eu tenho a música como um hobby, né? Já foi música, a gente nunca deixa de ser músico, né? Hoje é um hobby e eu sempre digo para as pessoas, o hobby é importante para testar e desenvolver habilidades e capacidades. Então eu sempre fui um cara muito tímido, né? E hoje em dia eu converso com todo tipo de pessoa.
grande parte dessa timidez eu perdi com a música, né? Tocando e coisa assim. Então isso me ajuda nesse sentido, mas na clínica é muito difícil aplicar mesmo, assim, acaba não fazendo muito parte da prática profissional. Eu vejo que no direito também é difícil de aplicar música, né? Eu já vi um advogado, ele tocar violão no júri. Eu não lembro qual que seria a situação, mas o único momento que eu vi alguém envolver música na profissão, assim, né? E agora, mais uma pergunta de um seguidor aqui, claro, à vontade. Na terapia, a gente é um tempo e um espaço para cuidar da pessoa. Então, sobra muito pouco espaço para o que eu quero, assim, né? Eu não estou lá para discutir o que eu quero discutir, eu estou lá para discutir o que a pessoa traz para mim, né? E dificilmente essa pessoa está precisando, né? Eventualmente eu mando uma música, um clipe, uma coisa assim, mas não passa muito disso. Tá certo, Pedro, tá certo, Pedro. Mais uma pergunta de um seguidor nosso, né? Até elogiando, inclusive, né, o nível de empatia dos nossos seguidores aqui, preocupados em saber como podem ajudar aí, talvez, os amigos, familiares, né? Essa pergunta vem acompanhada de um elogio, tá? Pedro é fera demais. Ponto. Pergunta: como ajudar uma pessoa próxima que tenha depressão e ansiedade, né? Você já respondeu a pergunta sobre depressão, né? Como ajudar uma pessoa próxima que tenha ansiedade? Bom, primeiro, vamos desmistificar a ideia de que a ansiedade seja uma doença, né? A ansiedade não é doença. A ansiedade é um sistema de alerta do nosso cérebro. Empresta essa caneta? Eu tenho meu apagador geralmente, né? Então, assim, diante de uma situação que se mostra como algo ameaçador, desconhecido, diferente daquilo que eu estou acostumado, né? A ansiedade é um sistema de alerta que ele vai ativar aqui, né? E vai chamar a atenção para aquilo que está acontecendo. Então, eu sempre digo para as pessoas: o que fazer quando eu estou ansioso? Se prepara, né? E muitas vezes, se é uma outra pessoa, você pode ajudar essa outra pessoa a se preparar. Então, formas que eu posso ajudar, né? Como se colocar à disposição tudo aquilo que a gente comentou antes. E tem uma coisa que é essencial: muitas vezes a gente tenta bolar a resposta para propor uma solução para a pessoa. E tem uma perguntinha que muitas vezes muda tudo, que é: o que eu posso fazer para você se sentir melhor? Né? Que aí a própria pessoa dá uma dica, ela dá um caminho ali, né? Então, eu só queria conversar com alguém. Ok, estou aqui, vamos conversar. Não, não quero ficar sozinho, mas também não quero conversar. Só senta do lado da pessoa, né? Não, eu queria um abraço. Então, muitas vezes, quando a gente pergunta para a pessoa como a gente pode ajudar, ela nos dá caminhos, né? Ela dá uma ideia ali de como a gente pode auxiliar. Mas é basicamente propor um diálogo, né? Se essa pessoa está ansiosa, ela tem algo que ameaça o bem-estar dela, que ela não sabe lidar muito bem. A gente pode oferecer uma mão, né? Um suporte, para auxiliar, ver o que está ameaçando, como que a gente vai ajudar de alguma forma a diminuir aquela ameaça, tornar aquele evento menos ameaçador. Tranquilo? Tranquilo. Hoje eu vim me preparando. Viu? Se preparando? Me preparando. Lembra do meu apagador? Lembro. Pedrão, chegamos ao final aqui dessa parte de perguntas dos seguidores, tá? Agora nós vamos para o que eu chamo carinhosamente de momento Xuxa. Que eu quero fazer com você um bate-pronto, onde eu te pergunto aqui a opinião sobre alguns temas aqui que a maioria deles são os pilares do podcast, né? E aí entrou mais alguns assim que também achei importante a gente ouvir opiniões
também sobre, né? Mas é um bate-pronto, tá? Gostaria que você respondesse, ou então com uma palavra, com uma expressão, de forma rápida, né? Se precisar dissertar, disserte. Você está pronto para o bate-pronto? Acho que sim. Esse cara me deu pronto. Pedro, vamos lá então. Deus. Eu acho que a gente tem que procurar ser bom na vida, independente do Deus que a gente segue, né? Respeito, reconheço a importância das várias religiões. Acho que o mais importante é a gente fazer o bem, né? Independente da crença. Cirúrgico. Vida. Rapaz, quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe falar sobre. Vida é tudo, né, cara? Um pouco de cada coisa. Família. Família é essencial, né? Quem está com a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Um beijo especial para minha família, minha esposa, Thay, maravilhosa. Bom, um abraço aí para eles também. Meus filhos, Theo, Arthur. Opa, né? Então, linda família do Pedro. Educação. É crescimento, né? Capacidade de resolver problemas, de se localizar no mundo. Trabalho. É aquilo que a gente sabe fazer e que ajuda o outro. É importante. Você ajuda as pessoas tirando foto lá, né, Mike? Com certeza. Falou que ajuda. Esporte. Fundamental para manter saúde mental, saúde do corpo, né? Seja o esporte que for. O que te agradar mais é bom. Tente achar o que te agrade, né? Sim. Dinheiro. Sobrevivência, né? Na análise do comportamento, só um tiquinho. Na análise do comportamento a gente diz que o dinheiro é o reforço genérico, né? Dinheiro eu posso trocar por uma viagem, eu posso trocar por um carro novo, eu posso trocar por um momento com os amigos, eu posso trocar por aquilo que me agrada. Então é fundamental para a gente poder desenvolver projetos, né? E seguir em frente. Que o próprio podcast, apesar de ele ser bastante voluntário, né? A gente tem uns gastos ou outros aí, não faz nada sem gastar um pouquinho. Quem quer rir tem que fazer rir. Exatamente. Redes sociais. Cuidado. É bom, mas cuidado. Concordo. Isso foi ótimo. Rede social não é interação social. Né? Muitas vezes o nosso cérebro entende a rede social como uma interação social. Mas não dá os privilégios que uma interação de verdade dá. Não. A gente fica sabendo de coisas que a gente não estava presente, a gente tem condições de fazer coisas que a gente não consegue sozinho. Dá uma certa dependência, né? Sim. É bom, é importante, mas com muita cautela. Né? Dá mais valor à interação social de verdade. Positivo, Dr. Pedro. Conselho que gostaria de ter recebido anos atrás. Me pegou agora. Essa eu vou ficar devendo. Show de bola. Falou muita coisa boa aí, a gente fica agradecido. Pedro, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui. Pelo espaço. Falar esse monte de coisa bacana, esse monte de assunto muito enriquecedor aqui para mim e tenho certeza que para você que vai estar assistindo. Fica à vontade para fazer suas últimas considerações, sua despedida do nosso público. É isso aí, queria primeiramente agradecer pelo espaço, né? Pela iniciativa, é muito importante, assim como eu venho trazer o que eu sei, né? o que eu faço no dia a dia. Tenho certeza que virão outras pessoas que podem me inspirar de alguma forma, né? Para a gente ser mais. Né? Jardim é uma cidade que está crescendo, tem todo o potencial do mundo,
E vamos lá, vamos em frente. Eu vejo isso aí e o podcast nasceu para a gente tentar contribuir com esse crescimento de jardim e região. Quero mandar um abraço para a minha equipe, Mário Fotógrafo, para Ana Joyce, para o Lincoln Jacques, para o Jean Palhano, para você, seguidor do Instagram, para você, nosso inscrito no canal do YouTube, muito obrigado de coração. E você que está assistindo o canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a página no Instagram, curte o vídeo no YouTube e compartilha. Compartilha com quem você achar que precisa ouvir falar sobre terapia, com quem precisa entender um pouco mais sobre a importância da terapia, que apesar de ser uma ciência brilhante, muitas pessoas não têm acesso, não têm conhecimento e acham que às vezes é uma coisa para louco, sendo que não. Eu não sou louco e fui lá e sou uma pessoa muito melhor hoje em dia, sou prova viva, sou testemunho e gosto muito de falar sobre isso. Gente, muito obrigado, até a próxima. Agora, finalizando, o propósito da educação não é validar a ignorância, mas superá-la. Laurence Krauss. Um abraço e um beijo. Fiquem todos com Deus. Boa.